Bom dia a todos. É um prazer poder estarmos juntos de maneira virtual, mas você aí na sua casa, eu aqui na minha casa, podendo aprendermos juntos a palavra do Senhor, que com certeza tem confortado e mudado a história de nossas vidas. Nesta manhã, nós vamos aprender na Escola Bíblica Dominical, a revista que temos aprendido, a revista que trata das epístolas, das cartas do apóstolo Pedro e também a carta de Judas. Hoje nós vamos aprender a lição de número 12, os fundamentos da fé cristã. Está na segunda epístola do apóstolo Pedro e aí nos versículos, do capítulo de número 1, dos versículos de número 14 até o versículo, ou melhor, do versículo de número 12 até o versículo de número 21. Epístola do apóstolo Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo de número 1, do versículo 12 ao versículo de número 21. Vamos ler a leitura bíblica, Fazendo essa leitura, vamos ler a palavra do nosso bom Deus. Versículo de número 12. Pelo que não deixareis de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Deu por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu corpo, este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurei em todas as ocasiões, em toda ocasião, que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, como da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Versículo 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia se esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O Senhor nos abençoe. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado por esta tua palavra revelada a nós, em que nós temos vivido e sendo dirigidos por ela em todas as nossas vidas, que nesta manhã, mais uma vez, ela possa nos confrontar, nos ensinar e nos trazer luz para que possamos mudar em todo o sentido de nossas vidas. Que assim seja, para o louvor da tua glória, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, acabamos de ler essa porção maravilhosa das Escrituras, carta do apóstolo Pedro. Nós precisamos aprender algumas coisas. E eu queria iniciar pedindo para que você lembre um grande momento da sua vida. Uma ocasião, uma situação especial na sua vida. Algo que aconteceu, por exemplo, o dia do seu casamento. Como foi? O dia do nascimento do seu primeiro filho, o nascimento do seu filho. O dia da sua conversão, o dia do seu batismo, o primeiro dia que você adentrou, que você iniciou a sua faculdade. O dia da sua consagração, ou o dia do seu concílio. Lembra daquele dia, daquela oração que você fez, que Deus respondeu, que Deus falou com você? Lembra-se de um dia como esse? Tratando dos fundamentos da fé cristã, nesse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Pedro vai nos falar sobre o valor da lembrança, ou o valor que tem as lembranças.
Algumas coisas em nossas vidas precisam ser repetidas, ou de vez em quando relembradas. Nós precisamos lembrar de quando em quando. Embora o Senhor Jesus Cristo disse que as nossas orações, lá em Mateus, diz que nossa oração não pode ser uma vã repetição, que nós não podemos viver repetindo as mesmas coisas sempre, mas as nossas lembranças, a nossa vida é feita dessas lembranças. E quem de nós não temos uma mensagem pregada ou um texto bíblico que, vez ou outra, nós recordamos, nós lembramos? Isso fortifica a nossa fé cristã e nós vamos conhecendo cada dia mais quem é o nosso Deus. Se nós lembrarmos aqui do texto, eu quero ler com você o texto de Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Olha comigo, Deuteronômio capítulo 6, no versículo de número 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta-os que os guardares, para que bem te suceda, e muito multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E aí é interessante. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás teu filho, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deixando-te e levantando-te, e deitando-te e levantando-te, e também atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos. Ou seja, o Senhor Deus aqui está pedindo para que os pais, para que o povo de Israel lembre-se constantemente de que o Senhor Deus era o Senhor deles. É interessante que essa questão de lembrar, de trazer à memória, me traz aquele texto de Jeremias, Lamentações, quando diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E essa aqui é a ideia do apóstolo Pedro, de que os irmãos pudessem novamente lembrar. Pedro quer trazer aos irmãos algumas lembranças. E essa lembrança que Pedro quer trazer aos irmãos também deve nortear a vida da igreja, a minha vida, a sua vida. Essas lembranças que ele coloca nos versículos anteriores. E olhando aqui, no primeiro ponto da nossa lição, o comentarista coloca para nós sobre o valor da repetição da verdade. Interessante isso. Ele coloca aqui como se fosse no versículo de número 12, versículo de número 15, e eu coloco que Pedro inicia esse texto recorrendo às lições anteriores. Ele fala, por esta razão. Quais razões, irmãos? Quais razões Pedro quer nos dizer? Ele vai falar nos versículos anteriores, e a lição, semana passada, colocada pelo irmão Sérgio, essa ideia de as grandes e preciosas promessas. Nós precisamos lembrar constantemente, e aí era a ideia do apóstolo para aqueles irmãos, que serve para nós hoje. Devemos continuar lembrando das grandes e preciosas promessas do Senhor para nós, para as nossas vidas. Ele também vai colocar, essa razão é a fé, acrescentar a nossa fé. A excelência moral, como nós vimos aqui no texto, no versículo 5, versículo 7, e a necessidade de ser ativo e frutuoso, ou seja, no nosso conhecimento, no nosso crescimento do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos constantemente viver, lembrar disso todos os dias de nossas vidas. E eu digo para você, na minha vida, nas nossas vidas, e se olharmos os versículos iniciais, e a lição da semana passada nós aprendemos com o irmão Sérgio, não há algo novo, não há nada novo. É interessante que nós cristãos, você e eu cristão, já conhecemos essas verdades, já conhecemos, já sabemos o quanto que nós precisamos crescer espiritualmente, o quanto nós precisamos crescer a nossa fé. Mas de quando em quando nós precisamos, na verdade, lembrar. Lembrar. E na verdade, quando eu penso nisso, olhando as nossas vidas, como nós precisamos, de quando em quando, trazer à memória, lembrar
aquilo que o Senhor já fez por nós, lembrar da sua palavra, lembrar de quem Ele é, para que possamos crescer dia a dia, crescer espiritualmente, já que essa deve ser a minha e a sua caminhada espiritual. Então, olhando esse texto, o apóstolo vai colocar para nós de uma forma toda especial, e aí eu quero voltar com você a ler o versículo de número 12. Pelo qual não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem saibais e estejais confirmados na presente verdade. Ou seja, nós já sabemos e aqueles irmãos também já sabiam. Então, se já sabe, o que precisamos fazer? Lembrar. A exortação para nós, nessa primeira parte, é que nós lembremos da nossa vida, de como deve ser a nossa vida cristã. Como segundo aqui, seguindo o nosso texto, o apóstolo vai falar sobre a questão da urgência. Irmãos, interessante nós olharmos aqui a preocupação do apóstolo Pedro. A preocupação do apóstolo Pedro com os irmãos. A preocupação do apóstolo Pedro com aquela igreja. Aqueles irmãos, a situação que aqueles irmãos estavam. E ele vai dizer assim, olha, eu já estou no fim da vida. Minha vida já está acabando. Eu já estou quase indo. Mas antes de ir, eu quero continuar, eu quero, enquanto eu estiver vivo, eu quero não perder a oportunidade de pregar, de anunciar o Evangelho. Aí, irmãos, que maravilha é poder ver um apóstolo, alguém que trabalha pelo Senhor com essa preocupação. E essa é a preocupação do apóstolo, nós olhamos aqui no versículo de número 17. Versículo de número 15. Mas também procurei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas. Olha, a preocupação dele é de que os irmãos pudessem conhecer, pudessem saber, pudessem lembrar. E ele tem urgência para que os irmãos pudessem aprender. Né? Interessante como nós olhamos a continuidade do texto. O apóstolo começa a introduzir uma questão muito importante para a igreja atual, muito importante para a minha vida, para a sua vida, e sobre tudo aquilo que nós temos escutado constantemente, ou o que o mundo está cheio. Ele inicia a falar algo que é importante, ele começa a falar sobre a questão de fábula. Você sabe o que é uma fábula? Você conhece fábula? Fábula é um texto literário muito comum, muito infantil, onde é criado, onde é inventada alguma história com uma linguagem simples para trazer à tona alguma realidade humana. Por exemplo, tem a fábula da cigarra e a fábula da formiga. Continuando nosso texto, o apóstolo inicia aqui falando algo muito importante, algo interessante. Ele vai trazer aqui algo especial, ele vai falar sobre fábula. Você conhece uma fábula? Você sabe o que é uma fábula? Fábula é um texto literário muito comum no mundo infantil, onde é criado, inventado algo para explicar numa linguagem simples, para trazer à tona uma realidade humana. Exemplo, a fábula da cigarra e da formiga. Conta-se que uma cigarra estava cantando, né? Passou ali o verão inteiro cantando, enquanto a formiga estava ali trabalhando. Chega o inverno, a formiga, né, está lá protegida e começa a se deliciar, a comer tudo aquilo que ela tinha guardado, e a cigarra não tinha guardado nada. O que acontece então na história? A cigarra aí vai morrer de fome. Isso é uma verdade humana, mas isso é uma fábula. Isso não é uma verdade absoluta. Né? E aí o que acontece no nosso texto? Ao olhar o nosso texto, o apóstolo vai dizer algo que deve nortear a nossa fé. Alguns entendiam também que a vida do Senhor Jesus Cristo, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a segunda vinda era uma fábula, era algo inventado. Não se tratava de algo real, de algo verdadeiro. Se tratava de algo criado pelos homens. E ainda hoje, algumas pessoas acreditam nisso. Não acreditam que
a vida, né? Jesus Cristo veio a este mundo de fato, que Jesus Cristo morreu de fato, que ele ressuscitou e que ele virá novamente buscar a sua igreja. Para alguns, isso ainda é uma fábula. E o que o apóstolo Pedro, então, está querendo dizer para nós? Está querendo dizer para nós que isso não é uma fábula, isso é uma verdade, verdade absoluta. Alguns podem pensar ainda que o inferno é uma criação. Já nós temos aí alguns que acreditam que o inferno é uma criação, que o céu é uma criação, que não existe Deus, que Deus é uma criação humana. Mas o que Pedro está dizendo para nós? Que se nós olharmos aqui no versículo número 16, porque não vos fizemos saber a virtude de abrir nosso Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Maravilhoso texto. Pedro está dizendo para nós que não é uma criação humana, porque ele mesmo pôde testemunhar, ele pôde vivenciar, ele pôde viver verdadeiramente com o Senhor Jesus Cristo. E aí, quando nós olhamos aqui, versículo 16 ao versículo 18, eu vou ler novamente conosco, 16 e 18, porque não vos fizemos saber a virtude e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando na magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos essa voz dirigida do céu, e estando nós com ele no Monte Santo. Mas que maravilhoso testemunho. O que Pedro quer dizer para nós, e queria ali colocar para os irmãos, é que ele mesmo, ele viu a voz, ele estava presente, os apóstolos viram. Os apóstolos pôde vivenciar o poder de Deus. Eles andaram com o Senhor Jesus Cristo. Não foi uma fábula, não foi algo contado. Ele pôde andar durante os 3 anos do ministério do Senhor Jesus Cristo, andar com o Senhor, ver os milagres do Senhor, perceber, tocar no Senhor. Mais do que isso, ele teve a possibilidade de poder ver, ouvir ali no batismo do Senhor Jesus Cristo, quando aquela voz especial de Deus do céu vem e diz assim: este é o meu filho. Não contaram a Pedro, não foi uma história contada. Ele está dizendo: eu vi, eu pude testemunhar, eu pude presenciar esse milagre, esse poder, isso que aconteceu. Não me contaram. Interessante que quando nós olhamos a Bíblia do apóstolo Pedro, certa vez, os homens, quando prenderam, falaram assim: vocês precisam parar de falar sobre isso. Ele fala assim: como eu posso não falar daquilo que eu vi? E aí ele volta aqui para nós e diz assim: olha, eu vi, eu sei do que estou falando, não são histórias contadas, eu pude presenciar isso em minha vida. Interessante que essa verdade também ela foi atestada pelos profetas. Os profetas falaram dessa verdade. Os profetas falaram desse Jesus. Se nós olharmos aqui nosso texto, nós vamos ver que falamos sobre isso, mas a Bíblia revela isso. Isaías vai dizer 700 anos antes: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e ele será maravilhoso. Irmãos, essa passagem bíblica, nós temos aí 700 anos antes, os profetas, Isaías dizendo, os profetas falaram sobre esse Jesus. E ele vem cumprir a sua promessa, ele vem cumprir a palavra do Senhor. Então não é algo inventado. A Bíblia toda se completa nesse sentido. E os profetas anunciaram, disseram sobre esse Jesus, o nosso Deus, que veio a esse mundo. Repetindo essa questão dessa verdade apostólica, ou essa verdade por testemunha apostólica, nós podemos aqui ver claramente o apóstolo colocando: não foi invenção humana, não foi algo criado por um homem. Jesus Cristo, a vida, a verdade que temos de Jesus Cristo, não é uma história inventada por homens. É a clara convicção que o apóstolo teve de poder viver, de poder andar, de poder participar de toda a história de Jesus Cristo. E essa é a certeza que nós temos hoje, é a convicção que nós temos hoje também.
E nós podemos perceber que a vida do Senhor Jesus Cristo não é algo também criado pelos homens. A vida do Senhor Jesus Cristo é algo que nós devemos aguardar. Não é uma fábula. Não foi algo criado por homem algum. É o próprio Senhor Jesus Cristo que nos dá essa certeza, que nos dá essa convicção, que nos dá essa esperança. Aqui Pedro vai combater os falsos mestres, aqueles homens que tinham a ideia de querer colocar o Senhor Jesus Cristo como não sendo real, como se fosse uma história contada. Mas nós podemos ter a certeza, a convicção de que o Senhor Jesus Cristo voltará. Irmãos, ao olharmos a palavra do nosso Deus, ao olharmos todos os textos bíblicos, todos os autores, a inspiração dada por Deus a esses homens, nós temos a certeza, a convicção, ao ler a palavra do Senhor, que isso não é uma fábula, isso é uma verdade. Embora os homens queiram tratar como se fosse uma fábula. E hoje não existe, não foi algo, não, isso não é novo. Interessante pensar, ao ler a Escritura, que isso não é novo. Alguns podem pensar, começaram a surgir agora alguns homens falando isso, falando aquilo. Queridos, não é novo. Isso é muito antigo. Isso desde o tempo do apóstolo Pedro. E nós iremos conviver com isso ainda, com essas fábulas, com esses homens que inventam algumas coisas, algumas histórias. Mas nossa fé, nosso fundamento, a nossa convicção, a nossa certeza é na palavra do Senhor, que nos garante, que nos dá essa certeza. Por isso nós temos que conhecer a palavra para combater esses falsos mestres. É interessante que Pedro pode dizer assim, eu vi, eu vivi, eu sei. E não só Pedro, testemunha todos os apóstolos, são testemunhas, né? O apóstolo Pedro, Tiago, João, foram testemunhas daquilo que o Senhor viveu, da transfiguração, da presença do Senhor, dos milagres do Senhor. Eles puderam esperar, meio desacreditados. Nós estamos hoje aqui no dia de domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, nesse dia, mas eu quero lembrar para você, interessante pensar nisso, que os discípulos viram, os discípulos puderam vivenciar isso. Na sexta-feira, a morte do Senhor Jesus Cristo. O Senhor morreu na sexta-feira, dia de sofrimento, dia de dor. No sábado, dia de incerteza, dia de preocupação, dia que não sabia o que poderia acontecer, mas no domingo pela manhã, nosso Senhor, Jesus Cristo, ressuscitou. Glória a Deus por isso. E os discípulos puderam testemunhar, puderam ver. É verdade que alguns acreditaram como Tomé, que vai lá querer colocar o dedo na ferida, querer colocar o dedo para ver, eu quero ver. Ele pôde testemunhar, ele pôde presenciar. O nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. São testemunhas oculares. E mais do que isso, puderam ver o Senhor Jesus Cristo subindo como vimos em Atos dos Apóstolos, varões galileus, porque eles estão assunto aos céus, porque estão de olho olhando para o céu. Esse mesmo Jesus, dentre vós, está indo aos céus, um dia voltará. E essa é a nossa esperança, e é isso que Pedro quer nos dizer para nós, que o Senhor Jesus Cristo voltará. Isso não é fábula, não é ao contrário. E aí, eu repito dizendo aquilo que Pedro pode dizer, eu vi quando estava ali, né, no batismo do Senhor Jesus Cristo, a voz do Senhor, a voz do céu, que dizia, este é o meu filho em quem me comprazo. Irmãos, não é uma pessoa que falou. Várias pessoas testemunham disso, e essa é a certeza, e essa é a convicção que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem até hoje. Tem até hoje. Desses homens que testemunharam, desses homens que viram, e a história vai dizer, a história vai falar sobre isso, toda a história bíblica, e se mesmo que toda a história não dissesse, eu, na minha vida particular, tenho essa convicção, você tem essa convicção, porque nós temos aí a Bíblia do Senhor Jesus Cristo revelada a nós, para nos contar tudo isso. Pensando agora na terceira verdade testada que nós temos na nossa lição, ele começa a falar, no versículo 19, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual me fazeis em estar atentos com uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Como disse, os profetas
falaram sobre tudo isso, os profetas anunciaram tudo isso, e precisamos lembrar e não esquecer aquilo que o Senhor diz através dos profetas, que tem todo o crédito em relação à palavra do Senhor, já no Primeiro Testamento. E é interessante quando tem essa visão que ele coloca para nós, dessa candeia que ilumina em todo lugar. Lugares escuros, lugares em que você entra num lugar. Interessante quando nós entramos numa casa, quando entramos num espaço, normalmente o interruptor fica logo à entrada da porta. Por quê? Porque quando chega no lugar escuro, a primeira coisa que você quer fazer é acender a luz, porque você quer estar num lugar claro. E a palavra de Deus. A palavra de Deus é esse clarear, né? É esse iluminar. E os profetas, desde os profetas, lá no Primeiro Testamento, já tinham a palavra do Senhor, com uma luz que ilumina o lugar escuro, até que venha o dia. Uma estrela da alva que aparece no nosso coração. É interessante pensar na palavra de Deus, que ela não tem um momento, uma falha ou algo dito por uma pessoa, por um autor, e que o outro discorda. Não. Todos os autores, dos primeiros escritos, dos primeiros profetas, até os apóstolos e até hoje, ao olharmos a palavra do Senhor, ela se completa, porque ela vai falar de uma única coisa, da pessoa desse nosso bom Deus. E quando penso na questão dos profetas, como disse anteriormente, que maravilha ao lermos os profetas e percebermos que lá atrás, ele já vai colocar para nós, já vai dizer para nós sobre esse Deus maravilhoso, sobre esse Jesus maravilhoso. E se nós olharmos já no livro de Gênesis, nós já vamos ver ali o Senhor Jesus Cristo aparecendo. Agora, terminando aqui a nossa lição, aqui já no último ponto aqui da nossa lição, nós vamos ter a questão da verdade, mas a verdade revelada a nós, a palavra do Senhor Jesus e a preocupação que nós temos que ter com a palavra. Talvez seja em meio àquilo que nós aprendemos da palavra, dos profetas, do testemunho do apóstolo, daquilo que os profetas escreveram, talvez o versículo de número 20 e 21, deve marcar todo o nosso conhecimento. Sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A verdade foi revelada. O próprio Deus vai dizer assim: esse é meu filho amado e isso é a palavra. A nossa fé não está baseada em palavras de homens, de um ou de outro homem. A nossa vida cristã, a nossa caminhada cristã, a nossa prática de vida cristã não deve estar encaminhada sobre o conceito humano. E aí eu acho que o texto vai dizer assim: nenhuma profecia ou nada na Escritura é de interpretação de um homem só. Né? Nenhum homem tem o poder por si só de trazer nada de novo às Escrituras. Não podemos acrescentar. Ela não é de interpretação particular. Não pode você, não pode eu pegar um texto bíblico e achar: eu acho isso, eu penso isso, eu digo isso. Não. Não é particular a Escritura, para que nós possamos entendê-la, para que nós possamos compreendê-la. E olha, não é para ser inspirado. Alguns vão pensar que podem ser inspirados. Não podemos mais ser inspirados. Nós podemos ser iluminados a entender a palavra, porque a palavra já foi inspirada e hoje nós temos ela completa. E nós precisamos, ao lê-la, ao interpretá-la, precisamos pegar inteira. Não pegar um versículo bíblico e passar: esse versículo aqui é a minha vida, eu vou usar ele para sempre. Não. Nós precisamos de toda a palavra. É interessante que
Como nós precisamos ler a palavra, entender ela para entender mais o Deus que nós servimos. E aí eu posso dizer para você o seguinte: a palavra de Deus, ela é o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento. Quantos irmãos vivem apenas nas promessas do Primeiro Testamento? Né? Ah, como eu gosto das promessas, como eu gosto de salmos, como eu gosto. E aí, às vezes, não quer o Deus do segundo, né? Do Novo Testamento. Ah, porque eu não quero? Ah, porque tem pouca promessa. Porque não tem as promessas das bênçãos materiais. E alguns ficam lá nos salmos, né? Na verdade, nós precisamos dos dois. Né? Outros falam assim, eu não quero o Antigo Testamento, o Antigo Testamento fala da lei, eu quero a graça. Não. Toda a Escritura é divinamente inspirada e nós precisamos viver dela completa, porque ela não há divergência, não há discórdia, ela é completa. A palavra ela é profética e confirmada a todos nós. Né? Há profecias ainda a serem cumpridas que nós tivemos a possibilidade ainda de ser abençoados por ela. As Escrituras ela é uma inspiração divina. Ela é a palavra de Deus digna de todo crédito, porque ela foi inspirada por Deus. Mais de 40 autores escreveram a Escritura, mas inspirada por Deus. E ela tem todo o crédito. A inspiração é plenária, porque a Bíblia toda igualmente foi inspirada por Deus, de Gênesis a Apocalipse. Não há um texto, não há nada na Escritura que não foi escrito, permitido por Deus. É interessante que nela nós temos os homens de Deus falhando, mas Deus permite. Por quê? Porque Deus inspirou toda a Escritura de Gênesis a Apocalipse. Ela é inerrante, não contém um erro. A Bíblia não contém erros. Não há erros. Ah, pastor, será que tem? Não há erros. A Bíblia ela é completa. Irmãos, e por que ela é completa? Porque ela é completa. Porque ela é inerrante. Porque ela é plena. Porque ela é verbal. Por isso ela nos abençoa tanto. Sabe, irmãos, talvez seja por isso que alguns homens queiram deturpar a palavra do Senhor. Porque ela de fato é poderosa. Ela é a revelação de Deus para nós. Ela é uma bênção de Deus para nós. Ela não há conflito. E aí, por isso mesmo, você não pode querer um pedacinho dela só. Você precisa tê-la completa em nossas vidas. Ela é uma inspiração de Deus para que nós sejamos iluminados e abençoados por ela. Mas para isso, nós precisamos lê-la com todo respeito. Inspirado? Não. Iluminado pelo Espírito Santo de Deus. E ao sermos confrontados por ela, ao sermos abençoados por ela, nós temos que entender que é Deus querendo falar a cada um de nós. Irmãos, como nós precisamos voltar ao que Pedro começa no início a dizer. Nós precisamos lembrar. Lembrar de quê, pastor? Lembrar das nossas vidas. Lembrar de quem nós éramos. Lembrar de que a Escritura tem nos ensinado a sermos cada dia mais santos. Lembrar que a nossa fé não está marcada por fábulas, por questões humanas. A nossa fé está garantida no poder de Jesus Cristo. Porque Ele nasceu, porque Ele morreu e porque Ele ressuscitou e voltará a nos buscar. E ainda, porque nós temos a palavra de Deus, que é alimento, que é restauração para as nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida neste domingo. Boa Páscoa. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Deus abençoe.